tudo bem com vocês? Espero que sim. É o nosso desejo, um desejo de saúde, de felicidade também, que vocês estejam bem. E aí, na expectativa para as férias, galera, já vocês vão poder descansar um pouco. Eu sei que vocês estão cansados aí, estudo intenso, mas é isso mesmo. Se quisermos conseguir algo na vida para o nosso futuro, vocês estão plantando agora, né, para colher lá um pouquinho mais na frente, no futuro de vocês. Exatamente, tem um grande futuro quem busca os estudos, tá bom? Pega aí o nosso livro, nosso módulo 2, História, e abra na página 244, caderno, para vocês fazerem aquelas anotações depois do nosso vídeo aí. Tranquilo? Beleza? Joia! Isso é maravilhoso, saber que vocês estão por dentro de tudo e querendo conhecer muito mais. Olha só, aí no nosso tema de hoje tem a criação da democracia e a conquista da cidadania. Eu sei que foi um assunto que já foi tratado nas páginas anteriores, né, 242 e 243, mas estávamos falando sobre a democracia no mundo grego, e mais específico hoje nós vamos ver um pouquinho aqui os atenienses, né, como eles conquistaram a cidadania. Aliás, vocês vão descobrir lendo minuciosamente esses 5 parágrafos aí da página 244. E aí eu lanço para vocês uma perguntinha. Vocês aí sabem o que é política? O que é cidadania? Isso vocês vão pesquisar. Mas antes da pesquisa, eu vou dar uma colher de chá aí para vocês. Os polizinho aqui, tá? Política, ela está presente no nosso dia a dia. Nos programas de TV que você escolhe, nos tipos de alimentos que vocês escolhem comer, né? Nas roupas que nós escolhemos. Você pode pensar assim, em tudo isso tem política? Ué, eu achava que política era alguma coisa em relação àqueles políticos que vinham aqui na nossa rua, no nosso bairro, no dia de eleição, atrás de voto. Também é um caminhozinho, mas antes de chegar em tudo isso, vocês precisam entender. Mas para entender, vocês precisam ter a curiosidade de saber entender, né? De conhecer. Então pesquisa aí, põe aí, né, na tua pesquisa o que é política. Para os atenienses, eles conquistaram sua cidadania após aquela criação das leis. Lembra um pouquinho atrás do nosso encontro? Pois é, depois de tudo isso, depois da abolição da escravidão, né, por dívidas, sabiam que eles tinham ali os seus escravos, muitos deles eram dívidas que eles tinham, exatamente, era pago com vidas humanas ali durante alguns anos trabalhando para eles, né? Então vocês vão ver também o que é ser um cidadão ateniense, tudo isso aqui na página 244. Vocês vão observar aí como os atenienses acreditavam, tá? Que todos os cidadãos podiam e deviam ter condições de participar da vida política no país. Olha só, lá atrás já se tinha essa ideia de que todos nós podemos participar das decisões, né, do nosso município, do que é melhor para nós. Então, naquela época, já se havia esse cuidado, né, esse entendimento. Mas vocês vão pesquisar para vocês entenderem um pouquinho mais. Combinado? E aí tem uma questãozinha para vocês responderem na página 244. Apenas na 244. Agora nós vamos assistir a um vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa questão de cidadania. O que é isso?
E aí vocês fazem aquelas anotações necessárias. Combinado? Fechado? Aguarda aí só um pouquinho, tá? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! E aí, galera? Guardaram bem? Deu para entender um pouquinho?
A sua pesquisa ela vai ficar mais ampliada ainda quando você incluir na sua pesquisa um pouco desse vídeo. No resumo que você vai fazer desse vídeo que você acaba de assistir, juntamente com a pesquisa que você vai fazer, você vai sair aí doutor em cidadania, vai sair explicando para a família inteira quais são os valores, né, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada como cidadão. Você vai pesquisar também com quantos anos você pode votar. Será que está perto? Será que está longe? As responsabilidades desse voto, né? Então, fica esse desafio aí para você nessa aula histórica, nesse momento histórico, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro e se cuida!